Olá, você se sente um ser urbano? Sente que faz parte da urbanidade que nos rodeia? A origem dessas palavras vem do latim urbe, que significa cidade. E uma cidade é formada por pessoas que nascem nela ou que vão viver nela em busca de oportunidades. O espaço vai sofrendo modificações, muitas vezes modificações desordenadas. Durante a história das grandes cidades, foi isso que aconteceu. Até que chegamos no presente. Chegou o momento de repensar as cidades em que vivemos. E é por isso que temos esse encontro com informação, conhecimento e possibilidade de melhorar o nosso lugar. Está começando o programa Urbanidade. Você está no programa Urbanidade. 3 vezes por semana temos um encontro com muita informação sobre assuntos que vão fazer você repensar sobre o espaço em que vivemos. Mobilidade urbana, lazer, ocupação do espaço, construção civil, arquitetura e tantos outros temas estarão aqui na tela da TV Diária. Hoje vamos falar sobre como o grafite e a arte urbana estão modificando o espaço no bairro Janguruçu. Vamos ver também como a mobilidade urbana pode influenciar o desenvolvimento da acessibilidade na cidade. E para começar, vamos conhecer por que as cidades normalmente crescem de maneira desordenada. Agora a gente vai bater um papo muito interessante com o Michael Albuquerque, ele que é engenheiro formado pela Unifor, ele vai falar sobre o crescimento desordenado das cidades. Tudo bem, Michael? Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Por que isso acontece, esse crescimento desordenado? Quer dizer, o problema não é o crescimento em si, mas essa forma, desordenada de acontecer. Isso? Eu acho que isso já vem bem da geografia dos tempos anteriores. Durante o êxodo rural, que as pessoas elas iam para a capital para poder buscar uma oportunidade de trabalho melhor, para poder arrecadar dinheiro para mandar a família para o interior, as pessoas começaram a vir para cá. E como os centros urbanos ainda estavam em crescimento e o plano diretor ele não conseguiu crescer onde deveria, ele não foi seguido, o planejamento não foi seguido, aquelas pessoas elas começaram a ficar à margem da cidade, então elas começaram a ficar marginalizadas e dando esse crescimento ele se deu mais como se fosse nas beiras da cidade. E foi aumentando cada vez mais e foi ocasionando esse crescimento desordenado que a gente consegue observar no dia de hoje. E você é carioca, você mora há 20 anos aqui em Fortaleza. Como é que você observa esses problemas assim, dentro da cidade com relação a essa questão do crescimento desordenado? O Rio de Janeiro ele já é uma cidade bem mais antiga do que Fortaleza, então esses problemas por lá eles já acontecem há bem mais tempo. Porque lá, como tinha os morros, então o crescimento foi empurrando a população para cima dos morros e as condições de vida no morro elas são realmente bem precárias. A família dos meus avós, eles iniciaram a vida deles morando em morro lá no Rio de Janeiro, então eu tive a parte da minha infância, eu vivenciei muito isso. Então saneamento e infraestrutura, algumas coisas que passavam longe dessa parte que era marginalizada da sociedade. O crescimento ele buscava mais as áreas onde já estavam mais concentradas com população, com comércio, então era mais no centro das cidades que tinham um desenvolvimento maior de infraestrutura e de um aporte maior do governo do município. Michael, como é que a engenharia pode ajudar nesse sentido, em relação ao planejamento e infraestrutura das cidades? Não só a engenharia, como também a arquitetura, ela ajuda muito, como é que a gente pode falar? Porque toda cidade tem que ter um plano diretor, e é esse plano diretor que rege que é mais como se fosse o planejamento das cidades para o crescimento. Então, vez ou outra, as cidades elas fazem licitações para terem revisões desses planos diretores, buscando adequar o que já foi feito no passado com a atual situação da cidade nos dias de hoje. Então, acaba que esse é a melhor maneira, empresas especializadas concorrem às licitações para poder fazer esse planejamento, para poder agariar recursos, não só do governo federal, também às vezes investimentos
do exterior, para poder investir no crescimento, como se fosse um crescimento planejado da cidade. Michel, então conta pra gente o que essa cidade, uma cidade do Brasil, ela tem que ter para ser, digamos assim, perfeita ou quase perfeita com relação à infraestrutura, a esse crescimento, para ele não ser desordenado? Ela tem que seguir o planejamento que é feito bem à risca, porque o planejamento ele não é feito só para a parte de execução, ele também é feito para poder arrecadar fundos e fazer a priorização dos recursos do Estado ou do município para crescimento. Então, acredito que a fórmula seria seguir um planejamento, contratar profissionais capacitados para poder fazer esse planejamento, esse plano diretor, que vai acabar resultando numa boa execução e, consequentemente, no melhor aproveitamento da cidade pela população. Para a gente encerrar, como é que a engenharia supera todos esses desafios assim, no meio de uma pandemia? A engenharia, eu acredito que ela tem uma capacidade muito grande de ajudar as pessoas, e ainda mais nesse momento de pandemia, a gente pode observar muito como hospitais de campanha sendo criados no meio de estádios, na China também aqueles hospitais de campanha sendo criados em velocidade, em tempo recorde. Então eu acredito que a engenharia ela se alia muito no combate também dessa pandemia, por facilitar a infraestrutura de hospitais e de outras vias de acesso que tentam combater, botam os médicos, os pesquisadores na frente para poder combater esse vírus. Michel, muito, muito, muito obrigada, tá? Por ficar à disposição para a gente, assim, de última hora, viu? Obrigada mesmo. Pela oportunidade. Estamos aqui, meu contato tá com você, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Desde 2013, o Festival Concreto acontece e movimenta artistas pelas ruas de Fortaleza por uma semana inteira. A ideia é ressignificar o espaço urbano através da arte, da cor e das tintas. A edição deste ano está sendo preparada e parte dessa produção impacta o Janguruçu, um bairro de Fortaleza com mais de 54 mil habitantes. Eu mesma fui conhecer essa ação que modifica a nossa cidade para melhor. Pronto, tô na área, bairro Janguruçu. E eu vou lá conversar com o Marquinho Abu, que vai me contar mais detalhes sobre o Festival Concreto. Mas antes eu vou colocar minha máscara, né, gente? E aí, Marquinho Abu, conta pra gente a história do Festival Concreto, né? Como começou essa ideia de trazer arte urbana aqui para a cidade de Fortaleza, até chegar agora, nesse momento, aqui no bairro de... Bem, o Festival Concreto, né, o Festival Internacional de Arte Urbana, está na 7ª edição. A primeira edição foi em 2013. Né? É um festival idealizado pelo Marcelo Grube, um artista urbano, um artista contemporâneo, um cara que está sempre com a cabeça a mil, pensando sempre em coisas. Assim. Eu nunca vou encontrar o Grude e ele não está com uma ideia nova lá, ou está desenhando, ele está executando ali no ateliê dele. Assim. É um cara super criativo e é um cara que pensa a cidade. Né? Ele também é grafiteiro, né? Então ele consegue lançar esse olhar para a cidade e olhar e perceber ela nas possibilidades e potências que ela pode ser, né? Porque nós moramos numa fortaleza, que são várias fortalezas diversas nessa fortaleza, né? Tem uma fortaleza que fica num Bom Jardim, a fortaleza que é o Janguruçu é uma outra fortaleza, diferente do Meireles, diferente dos demais bairros, né? Então o Festival Concreto ele tem essa proposta de fazer com que a cidade olhe para a própria cidade. O Festival Concreto não é só um festival de grafite, apesar de ser a linguagem que toma mais conta do festival. Mas é um festival que traz instalações, traz performance, por exemplo, né? Traz a dança, né? Como Silvia Moura já participou, né? Vários artistas que já passaram pelo Festival Concreto e hoje fazem parte dessa família, desse grande... E divido meio com a família depois, assim, né? A gente se reencontra das edições anteriores em alguns lugares, assim, é sempre legal. Então vamos para a edição desse ano. Por que veio para o Janguruçu? Vim para o Janguruçu para mim é massa, porque eu moro aqui, né? Minha casa, né? Eu fiquei feliz quando o Grude, vai ser no outro azar e tal. E aí, ele é próximo do Léo Suricates, né? Do Suricates Ceboso e tal, eles conversando. Vamos fazer alguma coisa junto, não sei o quê, eu moro lá no Janguruçu também. E aí surgiu a ideia de fazer aqui,
A gente fez uma visita e tal, conheceu, e a gente já estava meio que de olho, assim, né, de fazer. E aí rolou a ideia, deu tudo certo, a comunidade aqui abraçou a gente abraçou a comunidade de volta. E tá todo mundo assim, meio que, né, é isso, a criançada tá tudo doido, os moradores toda hora vêm, eu quero pintar no meu bloco também. E quem que vem, quem que não vem, não sei o quê. E a gente tá aqui se divertindo, trabalhando muito, mas sempre na diversão ali. Isso faz com que as energias ficam bacanas assim, né? Então vai ter alguns artistas nacionais que vão vir, né? Quem quiser saber mais é só acompanhar lá a gente no Instagram. Todo dia a gente está lançando os artistas. Não vou revelar alguns nomes aqui para não quebrar algumas, para não tirar algumas surpresas, né? Mas vai ter artistas nacionais e locais, né? Locais são 10 que foram selecionados. A gente faz uma chamada pública, eles mandam uma proposta e tal. A gente mostra qual o formato da parede, eles mandam a proposta. E os artistas convidados de fora. E fala pra gente como é que tá a participação feminina. Temos muitas mulheres esse ano, muitas assim, né? É uma coisa que a gente vem pensando, vem falando sobre isso, né, pro festival, porque é isso, né? Somos pessoas que estamos nesse processo, para além de pensar a cidade e pensar essas questões nas suas várias camadas, né? A questão do racismo, a questão da homofobia, da transfobia. Então, essa é uma discussão que a gente tem dentro do nosso equipe de produção e vai conversando. E cada vez mais dentro das nossas condições, né? Porque também depende da agenda do artista. Né? Ano passado, por exemplo, era para ter um pouco mais de mulheres. Mas aí tinha agenda, não batia na agenda do artista com a agenda do festival. E a gente faz uma conversa com os artistas e mostrando isso. A gente conta um pouco da história do bairro. Ó, vocês estão no bairro tal, no lugar tal, é assim que acontece, a dinâmica é essa, tem muita criança. Então isso ajuda eles a criar os seus painéis a partir das suas temáticas que eles já desenvolvem e trazem para cá. Vão ser mais de 30 painéis, né? Nessa escala que a gente está vendo, de 11 por 6. Vão ter trabalhos menores também, que vão estar entre os blocos, né? Porque vai ter artista, por exemplo, que vai pintar um painel desse em 2 dias, 3 dias. E aí ele vai ter mais tempo, ele acaba fazendo outro, né? Tem muita parede autorizada para a gente pintar aqui, tem muita gente querendo pintar. Então a gente, na medida que for possível, material, disponibilidade pessoal, a gente vai pintando mais do que esses painéis, né? Na hora que a gente pinta a parede, só o fundo de uma cor, já muda. As pessoas já olham diferente para o seu próprio lugar. Então, quando um festival vem para um lugar como esse, a ideia é isso, é fazer com que as pessoas olhem para esse lugar e entender, pô, festival desse tamanho, com vários artistas, vamos lá ver, né? Então a gente espera que isso aconteça pós-pandemia, que as pessoas venham visitar os murais e tal, né? Já tem uma galera já perguntando, ei, já vai poder visitar os murais depois, não sei o quê. Então já tem a galera, ó, quando sair do isolamento, não pode colar que a gente marca um dia, um domingo e dá um rolê e tal, sabe? A gente espera que isso aconteça. Temos 8 painéis prontos já, que a gente vai já dar um rolê lá para ver, né, de artistas daqui. Começamos com 2 artistas do bairro, do Jamburu Sul, que é o Douglas e Abreu. Aí tem artistas como Nódoa, Chartinet, a Raíssa. Então vamos lá ver esses painéis. Vamos lá então. Olha só quem eu encontrei aqui, Léo Suricati, personagem já conhecido aqui do nosso Ceará, já em nível nacional, né, Léo? Já tá todo mundo conhecendo o Suricati Ceboso. Estourado! Estourado! E ele tá aqui nesse painel do Vetinflix, né, uma homenagem ao Vetinflix, né, que também é uma coisa aí que tá... vai virar filme e tudo, né? Vai virar filme agora. Tá no YouTube e vai virar filme. A gente tem a série que é o La Casa dos Vetim, que tá aqui, esses cabos bonitos. Começa aqui o La Casa dos Vetim, nessa quadra, que é a quadra 10 aqui do Residencial José Euclides, trazendo influenciadores da periferia para justamente dialogar. E aí, na estreia do La Casa dos Vetim, a gente, no dia 9 de novembro do ano passado, a gente finalizou em parceria, a gente lançou La Casa dos Vetim, em parceria a gente fechou o concreto. Eles estavam finalizando o concreto e aí a gente se encontrou e aí fez o contato com o Grude
Aí esse ano ele ligou e disse assim, vamos fazer o concreto junto. Cidades do mundo inteiro se preocupam cada vez mais com a mobilidade ativa. Essa modalidade privilegia pessoas que andam a pé, de bicicleta ou com mobilidade reduzida. Para que isso aconteça, é preciso adequar as calçadas para que não ofereça risco aos pedestres, estruturar bem as ciclovias, se preocupando mais com a segurança dos ciclistas e melhorar a acessibilidade dos cadeirantes. Mas o que ainda nos separa desse futuro tão necessário para as grandes cidades? Você já parou para pensar o que é mobilidade urbana? De a gente ter a livre espontânea vontade de entrar no ônibus, no transporte público, tanto de carro como de ônibus. E acessibilidade? Livre oportunidade de se locomover em ambientes públicos, né? Ter livre acesso. Mobilidade é a condição que permite o deslocamento de uma pessoa em uma cidade, seja a pé, de bicicleta, transporte público ou próprio. Mas qual a diferença entre a mobilidade e a acessibilidade? E para a gente entender melhor como funciona a mobilidade, quais as diferenças entre a mobilidade e a acessibilidade, a gente vai conversar com o professor André Soares, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unifor. Ele também é professor do curso de mestrado profissional de Ciências da Cidade. É importante a gente pensar que a mobilidade ela é um termo que vem sendo discutido já há algum tempo pela sociedade. É uma coisa que está no cotidiano das discussões das pessoas, porque todas elas vivem isso no seu dia a dia. E o entendimento típico da palavra mobilidade para as discussões mais técnicas e acadêmicas é associada ao movimento das pessoas e dos veículos e das cargas, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. Por outro lado, existe também uma outra discussão associada à palavra acessibilidade, que também vem ganhando muito destaque nos últimos anos. E essa discussão, ela envolve muito relações associadas a pessoas com maiores dificuldades de circulação, de locomoção, pessoas que são dependentes, por exemplo, de uma cadeira de rodas e assim por diante. Entretanto, a acessibilidade, na concepção do planejamento de uma cidade, ela está muito mais associada a tanto a isso, que é uma escala específica, uma escala menor, mas também escalas maiores, escalas associadas ao tamanho das cidades, de regiões. Então a acessibilidade, nesse contexto, ela se refere à facilidade de as pessoas alcançarem os seus destinos. Então, mobilidade seria o movimento de pessoas e a acessibilidade seria o acesso aos destinos desejados e necessários. Professor, você também observa que cada vez mais tem essa preocupação com a mobilidade nas cidades? Eu acredito muito que essa discussão ganhou uma notoriedade, inclusive nos jornais da noite, nos jornais do dia a dia da cidade, né, das várias cidades do Brasil, inclusive em noticiários nacionais. Não é de hoje, já existe aí um bom tempo que essa discussão, né, vem ganhando manchetes, mas é importante a gente sempre lembrar que existe uma diferença entre a palavra que foi tornada comum dentro da discussão do cotidiano e aquela que é discutida dentro da universidade ou dentro do âmbito técnico do planejamento. Então, talvez a percepção da população com relação à palavra acessibilidade não seja exatamente igual ou não seja tão completa quanto aquela que todos os teóricos e especialistas... Porque sempre quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em rampas de acesso, que Exatamente. Também é muito importante, mas que tem toda uma estrutura também por trás, né? Com certeza. O valor que motiva a nossa preocupação com rampas, sinalização, com os materiais utilizados no ambiente, eles estão associados a facilitar com que uma pessoa alcance um destino. Seja esse destino sair daqui de fora e entrar lá naquele prédio, seja ele conseguir sair da calçada e subir num ônibus, essa acessibilidade existe. Existe um destino desejado e existe um impedimento que o espaço está impondo a essa pessoa. Mobilidade é o poder me expressar, sair, ser livre, agir com autonomia.
Ana Raquel é cadeirante, nasceu com uma má formação na coluna e todos os dias passa por grandes desafios. Até um determinado momento eu consigo, mas em relação a calçadas, acessibilidade de não ter rampas, isso faz com que eu não consiga ter essa liberdade, essa acessibilidade tão sonhada. Pego em média 4 ônibus e ainda para vir para o trabalho, para o Instituto Compartilha, eu ainda pego o VLT, que muitas vezes os ônibus estão com o elevador quebrado. É frustrante, é constrangedor, mas eu tento não desistir. Eu tento sempre lutar por aquilo que eu acho que eu sei que é direito meu. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa logo em vários elementos, como, por exemplo, rampas de acesso, passarelas como esta que eu estou aqui, mas é algo que, na prática, vai muito além disso. Quando você planeja a mobilidade, você está planejando aquilo que acontece entre a origem e o destino. A origem é onde você mora, por exemplo, o destino é onde você trabalha. Antigamente eu precisava muito da ajuda dos meus pais para pegar um ônibus. Eu já tenho essa liberdade de pegar um ônibus, um VLT, vir para o trabalho, para a faculdade. Melhorou muito a questão dos ônibus ter mais elevadores. Muitas calçadas já têm rampas para auxiliar a gente a atravessar uma rua, de uma calçada para outra ter uma rampa. E isso ajuda muita gente. Eu acho que não existe uma solução perfeita. Acho que todas as soluções elas estão submetidas aos valores das sociedades que as implementam e as constituem. A gente tem que pensar que existem esses mesmos valores, eles devem fazer parte do nosso esforço de planejamento para que a gente garanta aquilo que nos é mais caro. Então, por exemplo, focar em modos ativos, bicicleta, pedestre, etc. Claro, não adianta você falar para a pessoa andar de bicicleta, você tem que criar as condições do espaço para que essa pessoa possa usar esse modo de transporte de maneira segura, confortável, não é isso? Ao mesmo tempo, você precisa ter uma preocupação de como organizar esse espaço da cidade de tal forma que uma pessoa que more em um bairro muito distante, ela não precise se deslocar horas e horas de bicicleta para chegar no seu destino, no seu trabalho, na sua escola, não é isso? Então, solução perfeita não há, mas existem vários caminhos possíveis que prezam por vários valores que são importantes, valores da sustentabilidade, valores humanos, valores sociais, valores econômicos, e todos eles têm que ser incorporados no planejamento. O mundo que eu sonho ser super acessível para mim um dia, é que as calçadas fossem planas, rente à rua, que não precisasse tanto de rampa, e quando fosse assim um local que fosse de andares, fosse com rampas, elevadores, que não deixasse a gente de fora. O ex-prefeito de Bogotá disse em 2013, em uma de suas palestras sobre gestão das cidades, a mobilidade é um desafio diferente, porque saúde e educação tendem a melhorar com o desenvolvimento de um país. Já os carros devem aumentar se não houver planejamento. Com essa reflexão, terminamos este episódio do programa Urbanidade. Nos vemos em breve aqui na TV Diário.